Bom dia, co-criadora! Chegamos para mais uma live para continuarmos o estudo das feridas emocionais da infância e hoje nós vamos para a nossa quarta parte falando da ferida da rejeição. E aqui também nas lives de segunda a sexta-feira às 8 horas a gente também está trabalhando com a ferramenta energética da desprogramação neurobiológica para já ir desprogramando e atualizando aquelas feridas, aquelas dores, aquela consciência que vem ao mesmo tempo que a gente está fazendo a live e desprogramando e atualizando tudo isso, já fazendo as curas aqui na live. Então, desde a semana passada, nós estamos falando dessa ferida e nós vimos que essa ferida, ela se manifesta na concepção ainda quando o bebezinho tá lá dentro da barriga da mãe, até 1 aninho de idade. E por que a gente está estudando as feridas emocionais da infância? Já que aqui a gente fala sobre a lei da atração, mentalidade próspera, porque quando a gente não cura a nossa criança interior, a gente manifesta na nossa vida adulta essas feridas que estão abertas ainda. Então a gente deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, a gente procrastina porque a gente tem medo de ser rejeitado e a gente não vem para uma live, fazer uma live, ou não faz um vídeo, ou não vai para um novo trabalho, né, um novo emprego, porque nós temos medo de não ser aceitos, de ser rejeitados. A gente não se envolve no relacionamento porque a gente tem medo de rejeitar outra pessoa ou ser rejeitada. Então tem várias limitações que bloqueiam a nossa vida adulta por causa dessas feridas da rejeição, por causa dessas feridas emocionais. Então, aqui neste livro, a Liz Bourbeau, que é a autora do livro, ela traz 5 feridas, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. E de forma inconsciente, a nossa mente, ela vai manifestando isso na nossa vida adulta. De forma inconsciente, por quê? Porque a nossa mente, 95% da nossa mente é uma caixinha do inconsciente, de crenças, de limitações que nós não fazemos ideia de que existe. Eu vou trocar o meu filtro aqui, peraí gente, tô incomodada aqui com esse filtro. Tá pegando uma luz aqui. Pronto. Então vamos continuar a nossa leitura e hoje nós vamos finalizar essa ferida da rejeição. Deixa eu colocar aqui, para entender melhor, é melhor que você assista as outras lives. E também nas outras lives eu trago a ferramenta energética da desprogramação neurobiológica, para quem não conhece, né? Ela é uma ferramenta que trabalha o equilíbrio da mente com o coração. Então ela vai desprogramando e atualizando as crenças limitantes. Essa é a característica de quem tem a ferida da rejeição. Pode ser que você não seja desse jeito, mas manifeste no seu corpo de alguma forma, em alguma parte do corpo. E segundo essa autora, ela identifica isso com que a pessoa tivesse uma porcentagem menor dessa ferida, ela não sofra tanto, ela já está em processo de cura. Então, continuando ontem com a nossa leitura, e aconselho que você assista as outras lives para que você consiga acompanhar também esse raciocínio aqui. Levando em conta o que afirmamos até aqui, é evidente que a ferida da rejeição afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os temores do escapista, o escapista é a máscara da rejeição, porque ele foge, então ele foi intitulado aqui como escapista. Os temores do escapista que o impedem de se comunicar com clareza e realizar suas tarefas têm a ver com os medos de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico de que o outro o escute por obrigação ou polidez.
Se você se vê com esses medos, eis um bom método para descobrir que você não está sendo você mesmo e que a ferida da rejeição se abriu. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu sou tímida, né? Eu sou tímida, então eu não quero fazer esse vídeo, eu não quero fazer essa apresentação, mas na verdade todos nós podemos desenvolver novas habilidades, mas essas feridas, essas crenças que moram dentro de nós nos impedem de desenvolver elas, porque a gente acredita que a gente é aquilo, mas a gente não é aquilo. Nós estamos e podemos desenvolver. Então o autoconhecimento, ele nos ajuda a nos conhecer melhor, né? A nos limpar desses lixos que não são nós, que não faz parte da gente de verdade, que a gente foi absorvendo acreditando que éramos nós. É interessante observar que nossas feridas afetam igualmente os nossos hábitos alimentares. O ser humano alimenta seu corpo físico da mesma maneira que faz com seus corpos emocional e mental. No que se refere à alimentação, o escapista prefere pequenas porções e costuma perder o apetite quando está às voltas com medos ou emoções intensas. Entre os tipos apresentados no livro, o escapista é o mais predisposto a sofrer de anorexia. O anoréxico corta praticamente toda a comida por se julgar gordo demais, quando na realidade é magro. Utiliza esse método para tentar desaparecer. E se começa a comer vorazmente, é porque está tentando escapar de alguma coisa. Entretanto, essa é uma opção de fuga rara no escapista. Em geral, ele prefere a bebida ou as drogas. Então, agora vamos dar uma pausa para a gente fazer a ativação da desprogramação neurobiológica aqui, nesse momento, e a gente vai desprogramando e atualizando. Tudo isso que está vindo à tona aqui, desprograma e atualiza, ativando a energia da desprogramação neurobiológica. Eu, Gislaine, nesse momento, ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Sentindo o coração, sentindo a mente, se conectando uma à outra. Ativando essa energia poderosa e desprogramando e atualizando todas as limitações referente à alimentação. Tudo que você está mandando para o seu corpo, porque você tem medo de ser visto, de se comunicar, você tem medo da rejeição, está comunicando ao seu corpo esse medo, informando a ele que ele deve sumir, desaparecer. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mas ele também pode se voltar para os doces quando sente medo. Como esse sentimento costuma sugar a energia, é comum achar que ingerindo açúcar se terá mais energia. Infelizmente, essa dose de açúcar fornece apenas uma energia temporária, que deve ser reposta regularmente. Nossas feridas impedem que sejamos nós mesmos. Isso cria um bloqueio que acaba nos causando doenças. Cada tipo atrai para si males específicos em função de suas atitudes interiores. Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no escapista. Diarreia. Ele rejeita a comida antes que o corpo tenha tido tempo de assimilar corretamente os nutrientes, assim como rejeita a si próprio ou rejeita impensadamente uma situação que poderia trazer coisas boas para a sua vida. A arritmia.
uma irregularidade no ritmo cardíaco. Quando sente palpitações, ele tem a impressão de que o coração quer sair do peito, partir. É outra maneira de querer escapar de uma situação penosa. Câncer é uma doença que ele pode desenvolver. Mencionei acima que a ferida da rejeição causa tanto mal que é completamente normal para um escapista odiar seu genitor do mesmo sexo. Aquele que se acusa de tê-lo feito sofrer em sua infância. Por outro lado, ele sente uma dificuldade em perdoar-se por ter detestado seu pai ou a sua mãe, preferindo não ver ou não saber que o detestou, o que ainda o detesta. Se o escapista não conquistar o direito de odiar o seu genitor do mesmo sexo, pode desenvolver essa doença, que está associada ao rancor ou ao ódio, em decorrência de uma dor vivida no isolamento. Uma pessoa que consegue admitir para si mesma que detestava um dos pais não desenvolve câncer. Ela pode criar para si outra doença grave se cultivar ideias de violência com relação aos pais, mas não será câncer. Este se manifesta, sobretudo, na pessoa que sofreu muito e que acusa a si mesma. Ela não quer enxergar que detestou o pai ou a mãe, porque admitir seu rancor seria admitir que ela é alguém ruim e sem coração. Seria também aceitar que rejeita esse pai, embora o acuse de rejeitá-la. Eu tô abrindo a boca, gente, não é de sono, tá? Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica aqui e eu começo a abrir a boca. É uma forma que o corpo se manifesta de fazer as limpezas, de estar fazendo a limpeza aqui. O escapista não se deu o direito de ser criança. Ele fez de tudo para amadurecer rápido, porque julga que será menos rejeitado assim. É por essa razão que o seu corpo ou parte do seu corpo se assemelha ao de uma criança. O câncer indica que ele não dá à criança dentro dele o direito de ter sofrido. Nada mais humano do que detestar o pai que julgamos responsável pelo nosso sofrimento, e isso o escapista não aceita. E a gente viu no começo das outras lives que os pais são personagens, né, que nos ajudam a curar essa ferida. Então, assim como a gente absorve certas situações na nossa educação, como rejeição, como injustiça, como abandono, os nossos pais também absorveram dessa forma. Isso não quer dizer que todos os filhos, em uma determinada situação, vão sentir a mesma coisa que o outro que absorveu, né, que teve, que registrou essa situação como um abandono, como uma rejeição. O escapista não se deu o direito de... Aqui a gente já leu. Problemas respiratórios. Pode afetar o escapista, principalmente quando ele entra em pânico. Alergias também pode afetá-lo, pois refletem a rejeição que ele sente. Vômito é algo que ele pode fazer para expulsar o alimento que acaba de ingerir, indicando sua rejeição a uma pessoa ou situação. Já ouvi alguns jovens dizerem: eu queria vomitar minha mãe ou meu pai. O escapista pode exprimir sua vontade de vomitar uma pessoa dizendo: você me dá nojo. Ou isso me dá nojo. É uma maneira de experimentar sua vontade de rejeitar alguém ou alguma coisa. Ausências. Sofrer ausências ou desmaiar são outros meios de escapar de uma situação ou pessoa. Coma. Em casos mais sérios, o coma pode ser usado pelo escapista como fuga. Isso tudo pode estar sendo muito assim, nossa, mas que estranho, né, no corpo, mas é a psicossomática do corpo respondendo a esses sentimentos, a emoção. Quem gosta de estudar mais profundo, estuda a linguagem do corpo com a Cristina Cairo. Coma, já falamos. Agorafobia, ver a definição desse distúrbio comportamental nas páginas 53 e 54. Vamos lá então. O medo e as sensações que o agorafóbico experimenta são tão fortes que o levam inclusive a evitar as situações que não pode evitar. É por essa razão que ele precisa encontrar alguém próximo e acolhedor com quem sair em um lugar reconfortante onde se refugiar. Essa fobia consiste no medo doentio de espaços abertos e locais públicos. É a fobia mais comum.
As mulheres são 2 vezes mais propensas a ela do que os homens. Muitos homens escondem sua agorafobia no alcoolismo. Preferem tornar-se alcoólatras a confessar seu grande e incontrolável medo. O agorafóbico queixa-se frequentemente de viver ansioso e angustiado a ponto de entrar em pânico. Então é sobre isso. Hipoglicemia ou diabetes. Quando o escapista abusa do açúcar, pode cultivar essas doenças do pâncreas. Depressão. Quando desenvolve o ódio muito forte pelo pai ou pela mãe, em consequência da dor causada pela rejeição que ele viveu ou ainda vive. E se julga em seu limite emocional e mental. Ele pode se tornar deprimido ou maníaco-depressivo. Se pensa em suicídio, não fala sobre isso. E se decidir concretizá-lo, fará de tudo para não falhar. Os que falam muito em suicídio e falham a tentá-lo costumam trazer a ferida do abandono. É o tema do próximo capítulo. Psicose. O escapista que ainda é jovem tem dificuldade de reconhecer seu valor, é levado a tentar ser igual a outra pessoa. Ele se dilui na personalidade de alguém a quem admira. Por exemplo, uma adolescente que quer ser Mary Monroe poderá passar a vida tentando ser igual a ela. O perigo desse comportamento exagerado é que mais tarde ele pode se transformar em psicose. As enfermidades ou doenças aqui mencionadas também podem se manifestar em pessoas às voltas com os outros tipos de feridas, mas parecem mais frequentes naqueles que sofrem de rejeição. Se você reconheceu a ferida da rejeição em si próprio, é mais do que provável que seu genitor do mesmo sexo também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. Além do mais, há grandes chances de ele se sentir rejeitado por você. Ainda que tudo se dê de forma inconsciente de ambos os lados, isso se mostrou verdadeiro após estudos feitos com milhares de pessoas do tipo escapista. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos uns aos outros. É difícil nos perdoarmos porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou as outras pessoas, situações ou projetos. Então, nesse momento, a gente vai desprogramar e atualizar essa ferida da rejeição que está dentro de nós, porque nós entendemos aqui e agora, nesse momento, de que somos adultos e que essa ferida já passou, nós temos total possibilidade de curar ela dentro de nós. Entendemos que os nossos pais, eles não fizeram, não agiram de uma certa forma, querendo nos magoar, querendo nos machucar, porque aquilo que eles ofereceram para nós era o que eles entendiam como amor. Então, desprograma e atualiza todo sentimento de rancor, de raiva que ainda existe dentro de você, referente à sua mãe, referente ao seu pai. Não importa como eles te educaram, não importa se você não foi educada pelos seus pais biológicos, porque eles foram um portal para você estar aqui nesse momento, neste planeta, vivenciando este momento aqui na Terra. E isso já basta, eles te deram a vida, e o que mais importante do que a vida? Então, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, vai deixando, soltando todo esse rancor, toda essa mágoa, toda essa tristeza, liberando essas memórias, deixando no passado essas memórias, lembrando que quanto mais você alimenta esse tipo de memória, de mágoa, de dor, mais o teu corpo sofre, mais ele sente o impacto desses pensamentos, sentimentos, porque a nossa mente, ela não entende que nós estamos lá no passado vivenciando isso. Ela acredita que é agora, no aqui e agora. Então, nosso corpo gera todos os hormônios, toda a adrenalina, impedindo que a gente continue a nossa vida com foco no futuro, com foco no momento presente. Então, vai desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando todo esse sentimento.
de rancor, de mágoa, porque os teus pais, eles não devem mais nada para você. Eles fizeram tudo o que eles podiam por você até o momento da tua vida adulta. E a partir de agora é só com você, e não importa a idade que você tenha. Não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 70, 80 anos, não importa. Essa mágoa dos teus pais pode estar aí dentro ainda prejudicando você. E a gente precisa lembrar que nós somos centelhas divinas, espíritos eternos. Vamos deixar para o passado, que é do passado. E quando a gente faz isso, desprogramando e atualizando a nossa vida, assim, ó, prospera de um jeito tão rápido. Bom dia, Dani. A nossa vida prospera de uma forma, num estalar de dedos. E a vida tá repetindo ciclos e ela não vai para frente e a gente não sabe por quê. Porque a gente tá olhando para trás ainda, naquela mágoa que a nossa criança sentiu, naquele sentimento de injustiça que a nossa criança sentiu, de abandono, de rejeição. Então vai desprogramando, atualizando, deixando tudo isso ir embora aqui nesse momento. Respirando fundo e dando comando para a tua mente, que é permitido sim, criar um novo caminho, criar uma nova realidade, se libertar desse peso das costas, se libertar do que os teus pais escolheram, a vida que os teus pais escolheram, os teus avós, os teus tataravós, tua ancestralidade. E a partir de agora, você escolhe uma nova vida, uma nova realidade, com novas crenças, crenças positivas. A gente está falando aqui da ferida da rejeição, e uma criança rejeitada, né, uma adulta com sentimento de rejeição, ela tem dificuldade em criar dinheiro, porque ela tem medo de fazer o que tem que ser feito, com medo dos julgamentos, com medo do que as outras pessoas vão pensar. Ela ainda escolhe honrar os pais, escolhe se prender nas escolhas dos pais, porque quanto mais ela sente raiva da forma com que foi criada, quanto mais ela sente raiva daquele genitor, daquela mãe, daquele pai, mais ela está gastando a energia dela no que já passou, do que criando um futuro para ela, um novo futuro, uma nova realidade. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. É difícil de nos perdoarmos porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou às outras pessoas, situações ou projetos. Criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. É a lei do espelho, tudo que a gente vê no outro é o que está dentro da gente. Essa é a razão pela qual atraímos para o nosso círculo pessoas que refletem o que fazemos aos outros ou a nós mesmos. Outro meio de nos tornarmos conscientes de que nos rejeitamos ou rejeitamos outra pessoa é a vergonha que sentimos quando queremos nos esconder ou dissimular um comportamento. É normal achar constrangedor ter as mesmas atitudes que criticamos nos outros. É normal achar constrangedor ter as mesmas atitudes que criticamos nos outros. Não queremos principalmente que eles descubram que agimos como eles. Não se esqueça de que tudo o que mencionei só é vivenciado quando aquele que sofre de rejeição decide vestir a sua máscara de escapista, julgando assim evitar sofrer segundo a gravidade da ferida. Os comportamentos característicos do escapista são ditados pelo medo de reviver a ferida da rejeição. No entanto, é provável que você se identifique apenas em certos comportamentos e não em tudo o que escrevi. É quase impossível uma pessoa se reconhecer em todos os comportamentos mencionados.
Cada ferida tem as suas próprias características. Essas maneiras de pensar, sentir, falar e agir ligadas a cada ferida indicam, portanto, uma reação ao que se passa na vida. Uma pessoa que está agindo com base nessa reação não vive com o coração em paz e não pode se sentir bem ou feliz. Por isso, é tão útil identificar os momentos em que você está sendo você mesmo ou está reagindo às suas feridas. Assim conseguirá se tornar dono da sua vida em vez de se deixar guiar pelos seus medos. Este capítulo tem por objetivo ajudá-la a tomar consciência da ferida da rejeição. Se você se reconhece na descrição da máscara do escapista, o último capítulo contém todas as informações de que irá precisar para curar essa ferida e voltar a ser você mesmo, deixando de acreditar que a vida se resume à rejeição. Se não se reconhece nessa ferida, sugiro que pergunte àqueles que o conhecem bem se eles recordam com você. Já mencionei que é possível ter somente feridas leves. Nesse caso, você só possuirá determinadas características. Ressalto a importância de confiar na descrição física, pois o corpo nunca mente. Se você reconhece essa ferida em algumas pessoas do seu convívio, não tente mudá-las, que foi o que a gente conversou na primeira live, né? Não vá lá e aponte para a pessoa, eu tô vendo uma live, eu acho que tu tem essa ferida. Não aponta, porque a pessoa ela não está preparada, né? Em vez disso, use o que está aprendendo neste livro para desenvolver mais compaixão por elas, para compreender melhor seus comportamentos reativos. Se elas demonstrarem algum interesse nesse assunto, talvez seja bom que leiam o livro. Se você está na live, ao vivo ou gravada, é porque é para você, não é para o outro. Então a gente nos transforma e contribui com a transformação do outro. E aí aqui a gente tem um resumão das características da rejeição e a gente vai encerrar a live falando desse resumão e encerrar a ferida da rejeição hoje. Então vamos lá. Quando que acontece o despertar da ferida da rejeição? É da concepção até 1 ano de vida. Não sente o direito de existir e manifesta-se com a figura parental do mesmo sexo. Então, a menina com a mãe e o menino com o pai. A máscara é escapista. O corpo, como que é o corpo? Contraído, estreito, esguio ou fragmentado, ou seja, quase sumindo. Vou compartilhar aqui novamente o corpo. Olhos pequenos, com medo, por vezes com olheiras. Vocabulário. Como que a pessoa age, né? Nulidade, nada, inexistente, sumir. É desse jeito, com essas palavras que ela responde. O caráter dessa pessoa. Desprendimento com relação ao material, perfeccionista, intelectual. Passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo. Não acredita em seu direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura solidão, apagado, capacidade de se tornar invisível, descobre diferentes meios de fuga, devaneia com facilidade, julga-se incompreendido, dificuldade de deixar viver a sua criança interior. Maior medo é o pânico, por isso que ele usa a máscara do escapista para fugir, né? Alimentação, perda de apetite em virtude das emoções ou do medo. Come em pequenas porções. Para fuga, açúcar, álcool ou drogas. Para fugir, né? Ele foge, acredita, né? De forma inconsciente, comendo muito doce, usando drogas, usando álcool. E tem predisposição à anorexia. As possíveis doenças de quem desperta a ferida da rejeição: diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e psicose. Isso tudo não significa que a pessoa vai desenvolver isso.
ela pode desenvolver se ela não curar a ferida da rejeição dela. Lembrando que, mesmo a gente curando a ferida da rejeição, não se trata de alguém vir até você e querer rejeitar e trazer isso, mas você não vai se sentir rejeitado. Eu e você podemos viver a mesma situação com uma mesma pessoa, né? Ter o mesmo pai e a mesma mãe, mas eu posso não despertar aquela ferida da rejeição. Para mim não faz sentido isso, mas para outra pessoa sim, né? Então, ó, a partir de amanhã a gente vai começar a estudar a ferida do abandono. Essa é a característica de quem tem a ferida do abandono. Amanhã às 8 horas, aqui na live, a gente se encontra novamente para desprogramar e atualizar. Então, vamos finalizar aqui, desprogramando e atualizando tudo que veio à tona, tudo que você trouxe para a consciência, todas aquelas memórias, aqueles momentos de criança que você trouxe para a consciência. Isso aconteceu comigo. Tudo que você vivenciou nessa live e tá causando uma angústia, um sofrimento aí dentro de você, com essas lembranças. Desprograma e atualiza tudo isso, deixando lá no passado essas memórias, desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando, e lembrando que a tua adulta tá aqui, teu adulto tá aqui para fazer uma nova realidade, para criar uma nova realidade, se conhecendo mais. E vamos lembrar que aqui na live a gente não consegue fazer toda a desprogramação, né? A gente não consegue ir profundo curar as feridas. Então, na sessão, a gente consegue se aprofundar, a gente tem uma conversa, você traz o que tá, o teu ciclo. Eu tô com um problema profissional, eu não consigo sair desse ciclo. E a gente vai trabalhando isso dentro, com a desprogramação, com o multi, e entendendo qual é a raiz disso. Porque às vezes a gente tá com um problema financeiro e na verdade não é no financeiro, é no relacionamento que a gente tem com o companheiro, com a companheira, porque a gente está projetando as nossas feridas como a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. E a gente então não consegue se desenvolver profissionalmente, não consegue emagrecer, né? Não consegue ter o corpo que a gente deseja, porque a gente está ali sustentando ainda uma ferida aberta, tá ainda sangrando. Então, na sessão a gente consegue trabalhar melhor isso. Então, só me chamar no direct para tirar as tuas dúvidas e para a gente entender melhor o teu caso e entender qual a melhor sessão, qual o melhor caminho a seguir. Até amanhã, às 8 horas aqui novamente.